Olá, 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 pessoal, chegamos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Ao nosso Direto com a Adri de hoje. E hoje, como a gente já estava se propondo, ontem eu quero pedir... Oi, deixa eu só arrumar aqui. Eu quero pedir desculpa que ontem a gente não conseguiu fazer a nossa live. Eu realmente estava com umas coisas aqui para resolver, não consegui resolver e não consegui, no final me atormentei aqui, não consegui fazer a nossa live. Mas estamos aqui hoje para a gente poder falar sobre um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que... Ai, deixa eu deixar meu computador para cá. Deixar isso aqui para cá, pra gente se organizar aqui, pra gente conseguir nos organizar, tá? Então, para quem é a primeira vez que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Direto com a Adri. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, muito legal para todo mundo aí, principalmente quem tem síndrome, né, as síndromes do intestino irritável, dores, né, e doenças inflamatórias do trato intestinal, tá? Então, para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. O Direto com a Adri, ele funciona todos os dias, né? Às 17 horas a gente está aqui junto para conversar com vocês sobre alguns assuntos, né? E dividir alguns conceitos, algumas informações importantes aí sobre inflamação e sobre alimentação anti-inflamatória, tá? Então, como é que funciona o Direto com a Adri para quem tá chegando agora, né? Para quem nunca tinha vindo, né? E tá começando a seguir, né? E a tá aqui no Direto com a Adri. Normalmente eu tenho sempre um assunto, né? Onde a gente discute aqui. E depois, no final desse assunto, a gente vai sempre ter dúvidas de vocês, né? Então, vocês podem escrever aí as dúvidas que vocês têm no decorrer do assunto. E aí, no finalzinho da nossa live, a gente sempre abre para perguntas, tá? Para perguntas e respostas. Então, eu vou sempre ler aqui embaixo o que vocês têm de dúvidas e a gente vai responder na medida do possível todas as perguntas, ok? Sempre também, pra quem não sabe também, eu sempre tenho aqui o meu computadorzinho aqui do meu lado. Então hoje eu tô com o meu computador aqui, pra que se eu errar, aliás, errar não, pra que se eu esquecer alguma coisa, eu tenho aqui o computador pra poder me guiar nas informações que eu vou dar pra vocês hoje, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre uma informação, gente, e aí eu tô falando pra pessoas que têm problemas como desde uma colite ulcerativa, de uma doença de Crohn, que são doenças realmente já mais severas um pouco e que são diagnosticadas como doenças inflamatórias do nosso intestino. Até, olha, para quem tem endometriose, para quem tem síndrome do intestino irritável, para quem tem problemas de refluxo, quem tem irritação no estômago, quem se sente inchaço no estômago, tudo isso, do mais tranquilo, né, com sintomas menos severos para mais severos, todos esses tipos de doenças, eles estão o quê? Relacionados com o nosso trato digestório. Eles acontecem aqui, ó, no nosso sistema digestivo, no nosso cólon, no nosso estômago, no nosso intestino, tá? Então a gente vai falar agora exatamente sobre isso, como é que a gente pode, na verdade, pessoal, resolver um problema que, na verdade, você deve estar aí se sentindo mal, cheia de dores, né, cheia de inflamação, com muitos sintomas, e eu garanto pra vocês, se vocês seguirem o passo a passo que eu vou dar hoje pra vocês, vocês podem realmente ter uma solução e uma resposta muito legal para todos os sintomas e para toda essa condição que vocês vivem, tá? Então, fica comigo, se você ou alguém que você conhece tem qualquer tipo de inflamação que acontece aqui no nosso problema no trato intestinal, digestivo, cólon, essa live realmente é pra você, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Até a doença celíaca também, tá? Todas elas são provenientes desse nosso trato intestinal aqui, tá? Diarreia crônica também, então se você sofre de diarreia crônica, se você sofre de constipação crônica, também você vai poder ser ajudado demais com todas as informações que a gente vai passar aqui agora. Então vamos lá, pessoal, a gente vai aprender agora a transformar a nossa saúde, né? Então o que a gente vai falar aqui, olha só, vamos falar de Crohn, tá? E de colite. São denominadas doenças, né, que são doenças inflamatórias intestinais. Então, todas as doenças que eu falei agora, né, e síndromes, né, que síndrome do intestino irritável, são sintomas. É uma combinação de sintomas, não é uma doença, tá? Todas elas estão dentro de um conjunto que chama doença ou síndrome, né, no caso da síndrome do intestino irritável, do inflamatórias intestinais, DII, tá? Muita gente às vezes coloca, eu tenho DII, ou seja, doença inflamatória
do trato intestinal, tá? E essas doenças, elas não são muito comuns até a hora que a gente descobre que a gente tem, né? Então, olha só, tem algumas informações aqui que eu queria passar pra você. Elas são raras, mas elas estão se tornando rapidamente muito comum entre as pessoas. Então, hoje foi feito um estudo que, olha, a cada uma pessoa, né? A cada 10 mil pessoas, uma pessoa tem colite ulcerativa ou doença de Crohn, tá? Mas olha que interessante, pessoal. Já tem pesquisas mostrando que nas próximas décadas, tá? As crianças que vão estar nascendo, elas vão ter uma em cada 1000 crianças vão ter um problema, vão ter um tipo de doença relacionada com o intestino, com o colo, com o estômago, tá? Que pode ser a doença de Crohn ou a colite ulcerativa. Então, assim, gente, de 1 para 10 mil, né, e 1 para 1000, a gente tá realmente mostrando, as pesquisas estão mostrando que se a gente não cuidar da nossa alimentação, se a gente não cuidar da nossa vida, da nossa saúde, né, a gente tem aí uma grande chance de desenvolver uma doença que depois a gente sabe o quanto difícil é da gente se ver livre dela e realmente tratar e se curar, né? Então, vamos tomar cuidado, que é bem importante, tá? E na doença de Crohn e na colite, tá? Vou falar especificamente dessas duas primeiro. A gente tem o quê? Algumas similaridades das duas, mas algumas diferenças entre as duas. Então, qual que é a similaridade, gente? É essa devastação que acontece no nosso organismo, né? Isso é uma coisa ruim para os dois tipos de doença. É aquela sensação realmente que a gente fica mal, onde a gente tem dores no corpo inteiro, a gente normalmente não consegue comer nada, né? São sintomas extremamente inoportunos. Muita gente tem fezes, tem sangue nas fezes, né? E acontece que acaba indo realmente para um hospital, se você não sabe o que é, e realmente é muito ruim, né? E assim, pessoal, tanto a colite ulcerativa como a doença de Crohn não existe uma cura, tá? São doenças que, por mais que você cuide, você não tem uma cura onde você possa dizer que aquela doença, você não tem mais a doença. O que a gente pode fazer, e a gente vai falar aqui com vocês, é o quê? Essa doença pode o quê? Dormir. Ela pode estacionar. E você pode ficar o quê? Você pode ter remissão dos sintomas tão importantes, que eu acho que é isso que é importante, né? Mais do que ter cura ou não, é saber que se você conseguir, né? Não tomar remédio, né? Não precisar fazer uma cirurgia, né? Que muita gente vai para uma cirurgia e conseguir, através de uma alimentação natural, através de recursos naturais, você ter a remissão dos sintomas, para mim, isso é cura. Então, eu acho que isso pode ser um caminho bem legal para vocês, tá? E o que acontece também que é muito parecido, né? Com as duas doenças? Elas não são detectadas no primeiro momento. Então, normalmente, quem tem, né, algum tipo de doença assim, principalmente Crohn e colite, você tem que fazer vários exames, passa por vários testes, e quando você vai descobrir, você às vezes está numa condição muito severa, né? Então, infelizmente, a gente acaba não conseguindo entender que ela existe e de diagnosticar de uma maneira rápida, né? E muitas vezes você fica anos e anos tentando resolver aquilo e os sintomas, né, vão acontecendo e vão piorando, né? Vocês estão escutando o Bem TV? Olha só. Vamos ver. Eu escutei Bem TV. Adoro Bem TV, gente. Me lembra a infância. Que maluco, tá lá fora. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre os 10 passos, tá? Pra gente combater tanto a colite ulcerativa como a doença de Crohn e também os sintomas menos severos, tá? Que são relacionados com doenças do tipo aí de inflamação intestinal que podem ajudar você. Então, de novo, se você tem algum tipo, se você tem doença celíaca, se você tem síndrome do intestino irritável, se você tem endometriose, todas as doenças, todos os sintomas relacionados com o intestino, com o estômago, com o cólon, se você aplicar esses 10 passos que eu vou dar aqui pra vocês, vocês vão estar, tenho certeza, vai mudar a vida de vocês, tá? Então, presta atenção e vambora, porque é muito, muito válido mesmo, pessoal. Essa live eu acho que é uma das mais válidas, assim, no sentido de quem realmente quiser uma transformação. Essa live realmente, ela vai bem cirúrgica, tá bom? Então, vamos lá, povo. Primeira coisa, gente, retirar ou limitar o consumo de carboidratos, principalmente o que? O amido e o açúcar, tá? Por que eu tô falando isso, gente? Porque o amido e o açúcar, eles fermentam muitas vezes o nosso cólon, tá? Ele inflama e ele fermenta. Aí você vai me dizer assim, Dri, mas alimentação anti-inflamatória, os alimentos fermentados não são legais? Então, os alimentos fermentados são legais, mas quando um alimento ele fermenta no sentido de putrefação, ou seja, ele acaba apodrecendo ali,
ele vai te causar tudo isso que tá causando em você, tá? E ele vai entrar para a corrente sanguínea, porque as chances de você estar com o intestino inflamado é infinitamente grande. Então tudo que não presta, tudo que não deveria passar para a corrente sanguínea acaba passando. Então é muito importante que você tire os carboidratos, tá? O que eu tô falando de carboidrato? Tô falando de amido, então tudo que é amido, né? A gente tá falando de batata, de milho, de arroz, né? Todos os carboidratos, porque eles são principalmente os piores inimigos, um dos piores inimigos para quem tem colite ulcerativa, doença de Crohn e todos esses sintomas aí gastrointestinais, tá? E aí o que você precisa colocar? O que você precisa comer, tá? Em função, você vai tirar o carboidrato, o que você precisa comer? Proteínas de boa qualidade. E aí eu tô falando proteína que vai ser gorduras, as proteínas que normalmente são orgânicas, né, de boa procedência, carne mais magra, né, e na verdade gorduras de qualidade também. A gente vai falar muito dessas gorduras de qualidade, porque na verdade o que acontece? Quando a gente tá com esse tipo de doença, né, no caso da doença de Crohn ou da colite, ou quando a gente tá com sintomas que envolvem esse trato intestinal, normalmente a gente fica muito cansado, a gente não consegue comer direito, acaba perdendo peso, acaba perdendo energia, né? E a gordura de qualidade, ela é super importante pra gente ganhar peso muitas vezes, pra gente fortalecer o quê? Os nossos músculos, fortalecer os nossos ossos. Então a proteína é muito importante. Outra coisa importante são as frutas, principalmente as frutas de baixo índice glicêmico, tá? E de preferência, o que eu sempre falo aqui, cozidas e macias. Por quê? Porque a gente, quanto mais cozido tiver o alimento e quanto mais macio, quanto mais quentinho ele tiver, melhor vai ser pra gente conseguir absorver e fazer uma boa digestão, tá? Então é super importante isso. Então com essas mudanças, você vai realmente, gente, poder se livrar desses sintomas. É muito importante que você faça, mas faça assim, né? Direito. Não adianta você fazer, Adri, eu fiz, mas não deu certo. Gente, se você não tentou, daqui a um tempo você vai me falar, Adri, eu tentei e não deu certo, é porque você não fez direito, tá? Não é, um dia sim, 10 não, tá? Não é um dia sim, 2 não. Não, é todos os dias, a gente realmente tendo o quê? As protagonistas estão aqui, que eu tô vendo, da turma 11, da turma 12, da turma 10, que é botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem, porque senão a gente não consegue mesmo nenhuma mudança, tá? E aí, o que acontece que é legal? Quando a gente começa a ter uma mudança de se sentir melhor, do estômago não doer tanto, da inflamação no colo melhorar, da inflamação no intestino melhorar, todos os outros sintomas que a gente às vezes tem, que eu falo sempre que é uma bola de neve, como por exemplo, desequilíbrio hormonal, problema de pele, tudo isso, gente, vai fazer uma cascata, vai melhorar, a candidíase vai melhorar. Então todos os outros âmbitos aí inflamatórios, quando você começa aí a trabalhar o seu intestino, o seu colo, o seu estômago, o resto vai ser consequência de uma melhora, tá? Isso é super importante. Por que acontece isso? Porque a gente vai equilibrar a flora intestinal. Lembra da flora intestinal, da nossa microbiota? A gente tem que ter as nossas bactérias boas no mesmo equilíbrio que as nossas bactérias nocivas. E quando a gente começa a desinflamar o nosso intestino, né, principalmente adicionando todos esses ingredientes, a gente começa a ter um equilíbrio na nossa flora intestinal. Isso pode ajudar muito e acabar com a disbiose, tá? Uma coisa também que você tem que tirar, pessoal, isso é importantíssimo, tá? São os alimentos lácteos. Lácteos e industrializados. O que eu tô falando com isso? O que é isso, tá? Eu tô falando de iogurte comprado no supermercado. Eu tô falando de requeijão comprado no supermercado. Eu tô falando de ricota. Eu tô falando de aqueles queijos que você acha que é super light, super bons. O leite em caixinha. Por quê? Porque tudo isso, gente, tem antibiótico, tem química, tem caseína, tá? Que é um dos pontos também super importantes que a gente julga muito inflamatório. Então, atrapalha demais o trato intestinal, principalmente se você tem esse tipo de condição, que é a colite ou Crohn. É importante que vocês tomem essas medidas, tá? Muito importante mesmo. O iogurte também, já falei, né? O sorvete. E aí, a gente tá falando também em eliminar o que tem glúten. Porque não necessariamente, às vezes, você está comendo um cereal, né? Ou uma farinha, né? E você vai, de repente,
pode estar ingerindo glúten. Então, assim, o glúten é uma proteína que é muito parecida com a caseína. Por isso que normalmente quando eu falo para tirar glúten, a lactose também deveria ser tirada por causa da caseína, porque essas duas proteínas são muito parecidas, tá? Então é importante você tirar. Você já tirou o trigo, tirar o centeio, tirar a cevada e diminuir o glúten da sua vida, tá? É muito importante para que o nosso organismo fique cada vez mais saudável, né, gente? Aí vocês vão pensar, mas Dri, que história é essa de glúten? Não é moda, não. Todo mundo agora tem problema de glúten, todo mundo é intolerante a glúten. Então, vocês viram a situação, como é que tá do nosso mundo? A gente só come coisas industrializadas, o ambiente está super tóxico, a quantidade e a mutação do glúten cada vez mais forte. Então, assim, a gente está sobrecarregando demais o nosso corpo com coisas que não funcionam, com coisas que nos fazem mal, com coisas que nos inflamam. Então, assim, tirar o glúten para quem tem problema gastrointestinal, no caso aí, colite ulcerativa, Crohn, endometriose, tudo isso que envolve aqui, ó, é muito importante, tá? Vamos lá. Aí você pensa assim, Odri, mas eu posso comer algum tipo de lácteo de repente? Ou nenhum tipo de lácteo eu posso comer? E aí eu vou dizer pra vocês, se vocês comerem ou consumirem o lácteo que tem isenção de caseína, aqui no Brasil não é tão fácil de achar, tá? Em fora do país, às vezes a gente até acha, né? Leite ou de cabra, ou de ovelha, ou leite de vaca mesmo, sem caseína. Aí você até pode tomar, tá? E outra maneira que você pode tomar o seu leite é fermentando o leite. A gente vai falar um pouquinho depois de fermentados, mas assim, dá pra tomar se for isento da caseína, tá bom? E os queijos, você pode comprar queijo cru. Então aqueles queijos artesanais da região de Minas, canastra, tudo isso é legal porque não tem caseína, né? Porque ele não é pasteurizado e ele isenta aí quando você faz a fermentação da caseína, tá? Vamos ver o que mais aqui. Outra gordura de qualidade que vocês podem comer, ó, é a manteiga ghee, né, que eu já falo sempre da manteiga ghee aqui, que é super importante e tem um poder aí anti-inflamatório incrível e uma quantidade de gordura incrível que você pode colocar. O kefir a gente falou e o queijo cru a gente falou. Número 3, então a gente falou. Número 1, a gente falou eliminar ou retirar, né, retirar ou limitar o consumo de carboidratos, tá? Eliminar o glúten, ok? E a caseína, super importante. Número 3, vocês vão falar, Dri, mas lá vem você de novo com essa história. Todo 247, praticamente quase todo direto com a Adri, você fala no danado do caldo de osso. É isso, gente. É o caldo de osso. O caldo de osso é um dos princípios pra gente desinflamar o nosso intestino, pra gente desinflamar o nosso cólon. Então, assim, se você tá com todo esse tipo de inflamação, começa agora a tomar o caldo de osso, tá? Vai aqui no meu Instagram, pega a receita do caldo de osso, vai comprar e começa a tomar todos os dias um copinho assim de 200 ml que vai melhorar demais a vida de vocês, tá? Por que ele é bom? Porque ele ajuda na digestão e qualquer pessoa pode consumir. Grávida, filho pequeno, filho grande, quem não consegue comer nada pode comer o caldo de osso. Então tem gente que às vezes eu trato que tá mal, que tá numa crise horrorosa, né? Ou de colite, ou mesmo de Crohn, que não consegue comer nada, né? Que às vezes tem que a próxima opção é ir pro hospital. Toma 2, 3, 5 dias de caldo de osso que melhora demais porque você tá trabalhando de dentro pra fora. Então o caldo de osso, gente, não deixem de tomar, tá bom? Número 4, vamos lá pro número 4? Número 4, pessoal, são os alimentos fermentados, né? Que eu sempre falo aqui também, que são hiper importantes pra gente desinflamar o intestino e trabalhar todo esse trato digestório aqui. Então, se você tem algum tipo de doença inflamatória intestinal, é muito importante os alimentos fermentados, tá? Se por acaso você tiver uma crise muito forte e você sentir que o fermentado não tá caindo bem, eu já tive algumas alunas no Comida que Transforma, né? E sempre numa turma tem de falar assim, Dri, eu não tô conseguindo digerir bem o kefir, ou eu não tô conseguindo digerir bem o chucrute. Pessoal, ok, tá? Às vezes você tá tão inflamado, você tá tão em chamas, né? Seu organismo tá tão em chamas que realmente o fermentado naquele momento pode não cair tão bem. Então, qual que é a minha recomendação aqui pra vocês? Comecem tomando caldo de osso 2, 3 semanas e depois vocês insiram uma colher de alimentação fermentada por dia, tá? Ou um copinho assim de kefir, se você for tomar dos 180, 200 ml, tá?
Número 5, vamos lá para o número 5, gorduras saudáveis. Então vamos repetir a tal da gordura, que é muito importante. Então o que eu tô falando? Se você tem endometriose, gente, colite, Crohn, todas essas doenças, a gordura é muito importante, né? Por quê? Porque às vezes com esse tipo de doença ou com esse tipo de sintoma, muitas vezes a gente fica debilitado, a gente perde a hidratação, então a gente não se hidrata tão bem. O que mais que pode acontecer? A gente pode perder peso, porque a gente está conseguindo comer. E a proteína vai ajudar você a ganhar peso, a ficar forte, a dar essa fortaleza para os seus músculos, a dar essa fortaleza para os seus ossos. Então, a gordura é fonte de energia e super importante. Que gordura, Dri? Porque tem algumas gorduras que não são legais, não é? Algumas gorduras que não são legais, já falei para vocês. Óleo vegetal... que mais? A manteiga, então, aliás, a margarina, todos esses óleos não são tão legais, tá? O que você pode inserir? Você pode inserir o óleo de coco, aliás, o coco, né? Óleo de coco, leite de coco, coco em pedaço, tudo derivado do coco, ele é facilmente digerido pelo nosso organismo e é uma fonte de gordura maravilhosa para quem tem problema aí no trato digestório, tá bom? Se vocês consumirem de 2 a 3 colheres de sopa por dia, se der, né, melhor ainda. O que é 2 ou 3? Vou ter que comer? Não, gente. Vai fazer alguma coisa? Vai colocar o kefir para tomar? Pode botar uma colher de óleo de coco e comer junto. Vai fazer um frango grelhado? Coloca uma colher de óleo de coco. Então assim, durante a sua preparação alimentar, você vai inserindo aí de 2 a 3 colheres de óleo de coco, tá? Abacate, uma ótima fonte também, né, de uma gordura maravilhosa. Eu adoro abacate, eu não consigo deixar de comer. Todos os dias eu como meu abacate, meu avocado, seja ele com um pouquinho de azeite, um pouquinho de limão, um pouquinho de sal, com um ovinho mexido, seja ele dentro do meu kefir. Eu invento ele de várias formas, mas assim, abacate é super bom, uma gordura boa. Outra gordura boa que nem todo mundo conhece é a azeitona. Isso mesmo, a azeitona vem do azeite de oliva, né? Então a azeitona, ela é sim uma das gorduras boas também que a gente pode inserir e pode comer, tá? Outra coisa, as castanhas e as sementes, né? Castanha de caju, castanha do Pará, semente de chia, semente de linhaça, tudo isso é rico em ômega 3, é rico em gordura boa. Fazer aquelas pastas, né? Aquela manteiga de castanha, manteiga de amêndoas, é super bom também, ajuda demais o nosso organismo e dá pra gente sustância. Então a gente não vai perder peso nem energia porque é importante, tá? Outra coisa também que eu sempre falo aqui, ghee, que é a manteiga clarificada também, não tem caseína, não tem lactose, perfeita aí pra gente comer. E lógico também os peixes, então os peixes como salmão, sardinha, né, esses peixes e de preferência, gente, se vocês puderem, os selvagens, né, que são comprados aí sem ter cativeiro, eu sei que é mais difícil, eu sei que é mais caro, mas aí a gente tem que fazer aí um balanço no que a gente está disposto a fazer pela nossa saúde, né, então é importante. Tem o número 6 agora, que não é tão fácil de achar no Brasil, infelizmente, e não é tão barato pra gente comer toda hora, mas é um alimento que, segundo os estudos, eles são muito anti-inflamatórios e ajudam demais, principalmente, a desinflamar cólon, intestino, toda essa região, que é o mirtilo, tá? O blueberry, o mirtilo, ótimo pro intestino, porque ele vai ajudar a equilibrar as bactérias boas no nosso organismo, tá? Então ele vai ajudar o quê? A não dar aquela desbiose, a gente vai começar a ter um sistema imunológico até mais forte em função disso. Número 7, vamos lá pro número 7? Vamos falar de ervas agora. Existem algumas ervas, pessoal, que são tipicamente melhores para quem tem problema de colite, de Crohn, de endometriose, de síndrome de intestino irritável, de tudo isso, tá? Que são algumas ervas importantes, que elas têm essa característica também de desinflamar cólon, intestino e estômago, tá? Eu vou falar algumas aqui pra vocês e aí vocês vão poder usar quando vocês puderem, tá? O frankincense, né, que é uma erva que você pode comprar para fazer chá, para fazer algumas coisas, ou ele é chamado também de olíbano, tá? Então é olíbano ou frankincense, maravilhosa de verdade. Se você tem problema digestivo, se você tem algum problema realmente do trato intestinal, doenças inflamatórias intestinais, essa é uma erva maravilhosa, tá? O manjericão também é muito bom para esse trato digestivo e o chá verde também é muito bom para o trato digestivo, tá? People. Então vamos lá. Falamos então até agora, só pra gente recapitular. Falamos de carboidrato, falamos de glúten, falamos de caldo de osso, falamos de fermentados, falamos das gorduras, né, que são muito saudáveis,
falamos dos mirtilos, das ervas e agora a gente vai falar de especiarias, né? Quem não gosta de uma especiaria? Às vezes a gente reclama tanto, né? Que a gente ai, Dri, não sei o que fazer na minha comida, sempre tem o mesmo gosto. Tem algumas especiarias que eu possa colocar, vira e mexe eu escuto isso. E tem, pessoal. E olha só, além de você dar um trato legal para sua alimentação, dar um gostinho diferente, você pode ajudar aí no trato dessas doenças aí destinadas ao intestino, que são muito importantes, tá? Olha só, a gente tá falando de açafrão, a gente tá falando de gengibre, tá? E que são, na verdade, as duas mais importantes, tá? O açafrão é riquíssimo, anti-inflamatório, bom pra normalmente quem tem colite, tem dor nas juntas, tem dor em todo o corpo, é maravilhoso, tá? Maravilhoso pra quem tem problema nas juntas, dores nas juntas. O gengibre também é extremamente anti-inflamatório, vai ajudar demais vocês. Vocês podem colocar no caldo de osso, na hora que vocês forem fazer o caldo de osso, e eles não causam irritação, tá? Então não fiquem preocupados que vai causar alguma irritação no cólon de vocês, no intestino de vocês, na digestão, não vai, tá? Então é maravilhoso, tá? Número 9, vamos lá para o número 9? Vamos falar agora de óleos essenciais. Os óleos essenciais são maravilhosos, né? Eu adoro óleo essencial. E até hoje eu vou fazer uma compra bem legal, que a minha farmacinha aqui tá acabando. E eu tô precisando comprar uns óleos essenciais. E são muito importantes e ajudam muito, junto com a alimentação, os óleos essenciais. Olha só. Existem alguns óleos essenciais que eles tratam muito o estresse e a ansiedade. Por que eu tô falando disso? Você vai falar assim, Dri, mas a gente tá falando aqui de DI, né? De doenças inflamatórias intestinais. E por que você tá falando de ansiedade e muitas vezes de estresse? Gente, porque normalmente quem tem esse tipo de doença ou quem tem esse tipo de sintoma, né? Quem tem síndrome do intestino irritável também, endometriose, problema de estômago, é muito estressante. A gente perde a vontade de fazer tudo, a gente perde a vontade de sair, a gente perde a vontade de dar risada, porque tudo que a gente come dói, porque tudo que a gente come incomoda, porque a gente não consegue ter uma vida normal. E isso causa estresse. Então, muitas vezes a gente não sabe se é o estresse que vem primeiro ou se é a doença que vem primeiro, né? Acaba sendo uma coisa que aparece e a outra vem junto. Então, a gente desestressar as nossas células, a gente desestressar o nosso corpo é muito importante para a gente poder resolver toda essa inflamação que tá aqui no nosso colo, no nosso intestino e no nosso estômago, tá? E eu vou falar de algumas coisas aqui que são importantes, algumas ervinhas, alguns óleos essenciais que são importantes nesse trato. Então, eu tô falando de lavanda, tô falando de camomila, tá? São super bons, eles têm efeito calmante, né? Efeito que dá uma sensação realmente de tranquilidade, tá? O frankincense também é extremamente bom, então se você usar junto a lavanda com frankincense, perfeito, tá? Eles ajudam na inflamação. E aí, como é que você pode usar, gente? Do jeito que vocês quiserem. Passa nas têmporas, passa no peito, passa no pé, passa no cabelo, gente. Às vezes eu passo no cabelo, eu durmo com essas coisas no cabelo, fica um cheirinho tão bom. Passa no cabelo. E aí, pessoal, todo dia também, tá? Faz uso dessas ervas. Pode colocar no difusor, né? Um difusor de óleo, então você pode comprar um difusor legal e colocar lá pra você usar no difusor. Então, tudo isso é legal, tá? E é importante. E, pessoal, no 10, eu quero falar uma coisa pra vocês, que é o 10 e último, né? Que na verdade engloba tudo isso, né? Que é a gente relaxar. A gente sabe o quanto doenças causam, como eu falei, causam irritação, causam estresse, podem até levar numa depressão. Porque quando a gente perde a nossa vontade de fazer coisas, a gente perde a nossa vitalidade, a gente perde a nossa energia, tudo fica mais difícil, tá? Então a gente precisa o quê? Tentar relaxar, tentar respirar, tentar meditar, para que a nossa vida comece a entrar também numa vida mais tranquila, para que o nosso corpo e a nossa mente, elas andem juntas, tá? A gente não pode falar só do nosso corpo, a gente tem que passar na nossa mente. Então, pensamentos bons, tá de encontro a pessoas que são legais, a pensamentos positivos, a pessoas que estão ali também nos dando coisas positivas. Tudo isso, gente, é importante. Então, o relaxamento mental e o otimismo e estar com pessoas importantes que realmente agregam na sua vida é muito importante. Às vezes eu vejo gente, né, falando assim, teve algumas alunas que entraram pro Comida que Transforma e, eu vim porque eu acreditava, porque o meu marido falou, isso é besteira. Quem disse que a alimentação resolve? Então, assim, imagina você tá tentando melhorar, tá super feliz, de repente chega alguém que você tanto gosta, né, ou até uma amiga, até alguém, imagina, quem disse que isso funciona? Minha médica disse que não funciona. Eu acho que não tem nada a ver. Então, assim, gente,
se livrem dessas coisas. E se por acaso você tiver que escutar, porque não tem jeito, né? Porque às vezes é um marido, é um filho, é alguém que tá perto. Gente, entra por aqui e sai por aqui, tá? Tenta fazer uma seleção de pensamentos, de coisas boas, tá? Porque eu tenho certeza que isso vai ajudar demais. Demais na evolução aí da sua saúde, tá? Muito, muito bom. E outra coisa importante, claro, gente, tô falando aqui de situações naturais que podem ajudar demais, mas assim, vocês têm um médico de vocês, tem gente que tá sendo tratada, tem gente até que tá marcada a cirurgia porque não tem outra opção, então assim, converse com o médico, todo mundo tem que estar alinhado, tá? Não sou contra a medicina, não sou contra os alimentos alopáticos, mas em caso de muitas pessoas que eu já vi, esse tipo de alimentação, esse tipo de conduta que eu acabei de passar pra vocês agora, pode sim evitar um remédio, pode sim evitar uma cirurgia, tá? Então, é para vocês olharem com cuidado e realmente colocarem em prática, que eu acho que é o mais importante, tá? Para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Falamos um pouco sobre as doenças de intestino inflamado, tá? Agora eu quero saber perguntinhas que vocês têm aqui pra gente poder responder as perguntas. Vamos lá, então. Vamos lá ver se tem alguma pergunta pra gente poder responder. Opa, deixa eu ver aqui. Vamos lá. O Bem-TV, vocês falam que vocês gostam, né? Eu também. Ai, tava tão gostoso o Bem-TV, ele foi embora. Deixa eu ver aqui, pessoal. Olha lá, a Cássia tá fazendo uma pergunta seguinte. Dri, eu amo pipoca. Estava comendo quase todos os dias. Eu paro uns dias e já melhora a dor da endometriose? E para fazer o número 2? Sim, Cássia! Para de comer pipoca todo dia, tá? Vai ajudar demais. O milho, ele é um grão, né? Cheio de amido, cheio de coisas assim que podem atrapalhar, sim. Ele fermenta no seu cólon, ele fermenta no seu intestino. Então, é realmente muito importante para você tirar, tá? Tirar, assim, a pipoca todo dia. A Filomena tá falando o seguinte, eu tenho intolerância à lactose. Então, mais uma razão, né, Filomena, pra você não tomar. Porque provavelmente a lactose, se você já tá intolerante, é porque você deve estar com uma inflamação no intestino. Então, eu recomendo sim você tirar de uma vez por todas a lactose. Mas não adianta você tomar lactose e ficar tomando o iogurte lá do supermercado. Porque o iogurte do supermercado tem caseína. E a caseína é tão ruim quanto, tá? Então, isso pode inflamar, continuar inflamando o seu organismo, tá? Então, é importante você fazer tudo que a gente tá falando aqui. A Rose tá falando o seguinte, tô fazendo meu caldo agora, que bom, Rose! A Rose é uma super, assim, seguidora, que tá super aplicada, tá super envolvida e que legal, que legal. Tô muito feliz, viu? É isso aí. A Magna tá falando o seguinte, já fiz. Como toma? Qualquer hora? Sim, o caldo de osso, provavelmente, ela tá falando. Caldo de osso qualquer hora do dia, a hora que você se sentir bem e à vontade para tomar. Pode tomar puro, pode colocar um azeitinho e um salzinho para tomar, pode misturar na sopa, né? Pode misturar de repente no feijão, você tem que tomar os 200 ml por dia. Essa é a nossa garantia, tá? E tem que ser todo dia. 200 ml, isso mesmo. A Daniela tá falando o seguinte... Carinha foi sem querer, bebê no colo. Ah lá, tá vendo? Pode dar pro bebê tomar também. É porque eu não sei que idade, né? Se estiver amamentando ainda, espera um pouco. Mas a primeira coisa que você pode dar pra ele depois da amamentação é o caldo de osso. Vai ser muito bom. Café faz mal? Se sim, poderia consumir descafeinado? Então, gente, isso é uma pergunta que sempre vem, tá? E assim, eu diria que... Eu acho que o café, neste caso de problemas gastrointestinais, ele faz muito mal, tá? A caseína faz muito, aliás, a cafeína faz muito mal. E se você tomar um café descafeinado, vamos combinar que pra ele ser descafeinado, foi tirada a cafeína. E pra ser tirada a cafeína, a gente passou por um processo químico aí, um processo industrial para tirar a cafeína. Então, assim, eu particularmente prefiro que vocês tirem o café devagarinho, tá? Eu sei quanto é importante o café para quem toma mesmo, né? E assim, qual que é a minha sugestão? Começa a diminuir um pouquinho. Se você toma 3 vezes, toma 2 vezes, depois passa para 1. E se você toma 1 vez por dia, vai raleando, né? Como dizem os mineiros, né? Meu avô falava isso, raleando o café para ele ficar mais ralo, né? Mais aguadinho. E aí você vai conseguir realmente
se desvencilhar do vício do café, né? Que eu acho que o pior não é nem o café, é a gente precisar do café para viver, né? Eu acho que a gente não precisa precisar de nada para viver, né? Principalmente essas coisas mais inflamatórias. Dri, óleo de coco é ótimo pra mim, mas o abacate infelizmente não me faz bem. Então, aí vai um exemplo bem claro de que muitas vezes a gente tem uma predisposição a não digerir bem o ingrediente. E tudo bem, tá? Não coma se não te faz bem. A Malu tá falando o seguinte, que tempo o caldo de osso pode ficar na geladeira ou preciso congelar? Precisa congelar, tá, Malu? Fica bom 2 dias no máximo, então qual é a ideia? Você faz bastante, deixa lá 200 ml, 400 ml para uns 2 dias e o resto você já pode porcionar e colocar 200 ml e congelar no seu congelador e ir tirando à medida que você for tomando. Berenice falando oi, eu já tive com ela, a gente conversou um pouquinho, seja bem-vinda, Berenice. O Líbano é o mesmo que frankincense? É o mesmo, Sônia, mesma coisa, tá? Porque às vezes as pessoas entendem uma coisa ou outra, mas é a mesma coisa. Cristiane tá fazendo a seguinte pergunta, posso substituir a farinha por qual farinha? Farinha de arroz? Banana verde? Então... O arroz é amido, tá? É açúcar. Então, não dá pra ser o arroz. O que pode ser, no máximo, é uma farinha de coco. Tá? Uma farinha de coco você pode usar. E, na verdade, a banana verde eu não sei. Mas eu acho que a farinha de banana verde podia ser uma opção também, tá? Mas a farinha de arroz, não. Chá verde de caixinha, a Filomena tá perguntando. Pode ser, tá? Pode ser sim, não tem problema nenhum ser de caixinha. A Filomena tá falando, os óleos essenciais são tão caros. Eu sei, Filomena, eles são muito caros, mas eu vou te falar uma coisa. Eles duram muito, né? E de repente, o que isso não pode significar na sua saúde, né? Não precisa comprar todos. Pensa um pouquinho em qual você compra 1 ou 2 que hoje representam maior importância na sua vida. Então, se você tem um problema realmente inflamatório, o frankincense é maravilhoso. Então, compra 1 e vai usando devagarinho e depois você compra outro. Mas eu acho que assim, tem que pensar nisso, porque isso pode te ajudar demais, né? E pode evitar coisas mais sérias. Vamos lá. A Rose tá falando o seguinte, Dri, tem problema fazer o caldo de osso com a cenoura congelada? É que compro a cenoura e congelo para durar mais. Não tem problema não, tá? Pode colocar porque ela vai descongelar. O caldo de osso vai ficar lá, sei lá, 4 horas, né? Então não tem problema não. Pode fazer ela com a cenoura congelada. Filomena tá falando que meu cabelo é lindo. Ai, Filomena, nem me fala, meu cabelo tá, olha, quarentena. Ele cresceu, ele tá ficando meio, agora, o loiro que eu fiz lá, que eu fiz umas luzes, não fiz mais. Ele tá bem desgranhado, mas que bom que você tá achando bonito, porque eu tô achando ele tão esquisitinho. Mas obrigada aí pelo elogio. Vamos lá. Cristiane, como descobrir se eu tenho inflamação intestinal? Então, Cris, essa é uma pergunta bem também pertinente, né? Agora eu vou te dizer o seguinte, se você tem irritação, se você tem refluxo, se você tem intestino, às vezes, inchado, tudo que você come parece que não cai bem. Então, você parece que a comida entra e para no seu organismo. Se você tem refluxo, se você tem muito arroto, se você tem muito gases, isso já é provavelmente um grande sinal de que você tem sim inflamação no intestino. Se você tem outra coisa, olha, problema de pele, rosácea, psoríase, acne adulta, se você tem problema de tiroide, né? Às vezes tem hipotiroidismo, hipertiroidismo, se você tem endometriose, tá? Desequilíbrio hormonal, fadiga matinal, então todos esses sintomas inflamatórios indicam uma inflamação no intestino, tá? A Wanda tá falando o seguinte, especiaria, só peguei o gengibre, poderia repetir? Gengibre e açafrão, tá? São os 2 maravilhosos para isso. Café irrita o intestino, Dri? Já falei, vamos repetir. Sim, Sami, irrita o intestino, vamos parar com o café. E você sabe quando eu falo de café, no Comida que Transforma? É a hora que eu vejo mais as torcidas de nariz, tipo, ai não, café, lá vem ela falar do café. Mas o café realmente ele é muito ruim para quem tem problema gastrointestinal. Gengibre e açafrão, isso mesmo? Vamos lá. Já falamos do café. O que você acha da banha de porco? A Ana Paula tá falando. Muito boa, tá? A banha de coco tá na mesma linha do óleo de coco e do ghee. Pode usar tranquilamente para fazer as suas preparações na cozinha, tá?
A manteiga de garrafa é boa como a ghee? Não, manteiga de garrafa não é igual a ghee, tá? Manteiga ghee é manteiga clarificada. Quando a gente faz o processo da manteiga ghee, a gente tira caseína, tira lactose, tá? A manteiga de garrafa não é feito esse processo, tá? Então não. Feijão, lentilha e grão de bico. Então, ótima pergunta, Rosinha. São maravilhosos, tá? Eu acho que eles têm um aspecto muito bom no sentido nutricional, né? As leguminosas. Só que quando a gente tá passando por um processo gastrointestinal, sintomas gastrointestinais fortes, como a colite, como a doença de Crohn, endometriose, tudo que envolve aqui o nosso sistema digestório, a gente tem que apoiar a nossa digestão. E muitas vezes as leguminosas, elas têm um antinutriente, né? Que na verdade elas dificultam a nossa digestão, tá? Então a gente tem que fazer o que nesse momento que vocês estão aí passando com esses sintomas aí gastrointestinais? Ajudar o organismo de vocês a funcionar. Então quanto menos você atrapalhar esse estômago, esse intestino de fazer uma digestão que faça sentido, quanto mais vocês conseguirem isso, melhor, tá? Então a leguminosa nesse caso, nesse momento, não é a melhor opção, tá? Então não é legal vocês comerem nesse momento. A Penélope tá falando que acabou de tomar o caldinho dela. Que bom! A Selma, meu caldo de osso da semana sai amanhã. Muito bem, pessoal. Comprei os ingredientes hoje. Todo mundo, gente, que bom. Tô muito feliz, gente. Muito feliz. Agradeço demais a sua ajuda. Imagina, Rose. Eu tô muito feliz que você tá botando a mão na massa aí. Vamos lá. Sônia, óleo essencial. Olíbano é o mesmo que Frankenstein, a gente já falou, né? Quantas gotinhas? Ó. 2, 3 gotinhas em cada mãozinha pra passar aqui nas têmporas, passar aqui, tá? Mas não passa mais do que 2 ou 3, não. E se for colocar no difusor, umas 3, 4 gotinhas já tá perfeito. Dri, eu não consigo me livrar dos alimentos inflamatórios. Fico nervosa, com mau humor e querendo comer. Aí eu vou e como. O que posso fazer? Ajuda alguma dica, então? É aquela coisa louca, né? Bom, primeira coisa, é vício. Tá? Você está com um mau hábito de um vício ruim. E quando a gente para ou quer parar, vem aquele desespero de que eu preciso, porque seu organismo, ele sente quase uma abstinência mesmo, né? Eu vejo que hoje a gente está na segunda semana da turma 12, né, do Comida que Transforma, e muitas coisas que a gente está tirando, algumas meninas estão com dor de cabeça, estão mal, então assim, é normal. Só que o que eu quero te dar dica? Bastante gordura boa. Então, comer bastante dessas gorduras que a gente acabou de falar, porque a gordura vai ajudar você a se saciar, e aquela vontade de doce, aquela vontade de coisas inflamatórias, de coisas pró-inflamatórias, ela vai diminuir, tá? E um pouco de determinação, e de pensar assim, o que será que eu quero na minha vida para eu tirar esses alimentos que me fazem tão mal? Por que você quer fazer isso na tua vida? Por que é tão importante? Então, se for importante, você escreve no papel por que é, deixa perto de você, para toda vez que vier essa vontade, né, você tem um porquê. E a gordura, ela vai fazer muita diferença, tá? Porque é muito fisiológico. A gordura vai ajudar muito você perder essa ânsia de comer esses carboidratos, toda essa coisa ruim que é anti-inflamatória. No nosso caso de DI, fale sobre opção para o café da manhã. Não, então, o que você pode comer, cara? Você pode comer, por exemplo, né? Você pode comer uns ovos mexidos, você pode comer um abacate com um pouquinho de semente de linhaça, um pouquinho de limão, um pouquinho de azeite e sal em cima, e você pode comer um kefir misturado com mirtilo com um pouquinho de mel. Então, assim, pra mim isso aí é maravilhoso. É o meu café da manhã, que eu como quase todo dia, e é super, te dá saciedade, te dá uma série de coisas boas que pode ajudar muito. Prisão de ventre, o que fazer? O que fazer? Os fermentados são super legais, principalmente o chucrute, me ajuda demais. Prisão de ventre, chucrute é bom. Aloe vera, então sabe a aloe vera, aquela babosa, né, que a gente fala? Então babosa é muito bom também para ajudar no intestino, ajuda também na prisão de ventre e desinflamar o intestino. Então se você fizer, como é que é o nome dela? Cadê? Wanda. Se você fizer tudo isso que a gente falou aqui, você já vai melhorar teu intestino, vai melhorar a sua vida, tá? Então, é importante. Obrigada, de nada, meninas, meninos. Fala um pouco da alimentação permitida para os diabéticos. Tem alguma dica de sopa? Então, diabéticos, você tem que tirar principalmente os grãos, né? Porque tem muito açúcar, né? E
se basear em alimentação, muitas vezes, anti-inflamatória. Então, isso aqui que eu falei para diabéticos é super bom também. Vai ajudar demais os probióticos, né? O kefir, para poder dar uma equilibrada na flora intestinal. O açúcar, né? A gente já sabe que não pode, para poder equilibrar o sistema, para poder não aumentar o índice de glicêmico no sangue. As gorduras são maravilhosas, ajudam demais na diabetes, tá? Então, o abacate, o óleo de coco, use e abuse desses alimentos que são muito bons também. Patrícia está perguntando assim, farinha de amêndoa pode também? Então, depende do que, né? Se você tá lá na turma 12, a gente já sabe o que a gente tem que comer, né? Então, você já sabe qual é o seu tipo inflamatório lá, você já sabe. Numa situação dessa, você pode usar sim. Você pode usar sim Ai, gente, peraí que eu tô com a minha bateria tá descarregando. Peraí só um pouquinho, povo. Deixa eu ver se deu. Aê! Ai, que susto! Quase que ia descarregando. Vamos lá. Que mais? Deixa eu ver. Ana, coco ralado sem açúcar. Vende em saquinho no mercado. Tá, é bom? Sim. Se não tiver açúcar nenhum, pode comer sem problema. Dermatite, Érica, é consequência de um intestino que não tá funcionando, tá? Então também, se você fizer tudo isso que a gente falou hoje, é como eu falei, um efeito que vai melhorar seu estômago, ele vai também ajudar você em todos os tipos de doenças de pele, a dermatite pode sim ajudar também. No Aroma Leaf está em promoção, R$40. O Líbano, porque é com vencimento de 2021. Legal, Sônia, eu não conheço esse Aroma Lift, mas se ele for de boa procedência, é bem legal. Então é uma opção aí, galera, se vocês quiserem, já tem uma dica aí da Sônia. Oi, Dri, eu tenho colite ulcerativa em remissão. Perfeito! Quais são os melhores alimentos para não deixar o organismo irritado? Isso que eu falei. Se você continuar comendo tudo que a gente falou aqui, você tá bem, tá? Então não deixe de não comer o glúten, não deixe, sabe? Deixe o glúten, não deixe de comer o glúten, não. Usa o açúcar, né? Os amidos, o glúten, tudo isso. Continuar com caldo de osso vai te ajudar demais a manter essa remissão, tá? As gorduras saudáveis vão ajudar demais você a manter essa remissão, tá? Os fermentados vão ajudar. Então, se você conseguir manter tudo que a gente falou aqui, você tá perfeita, você vai ficar super bem. Parabéns! Chocolate pode mesmo sem lactose? Não, galera. Então, chocolate, ele tem cafeína. Então, ele é um antioxidante maravilhoso, mas se você tá com problema, colite, Crohn, problema DI, né, doenças inflamatórias do intestino, a cafeína não vai ajudar, principalmente o chocolate. Então, tira o chocolate de lado um pouquinho. Ghee vegetal, ok? Sim. Eu não sei como é que é feito, Cássia, o ghee vegetal. É com um tipo de gordura. Porque se não é do leite da vaca, eu não sei muito bem, tá? Mas eu acho que tudo bem, se ele tiver uma procedência boa, não tem problema não. Oi, Dri, eu tenho lactose e síndrome do intestino irritável. Legal, Kátia. Então, tudo que eu tô falando aqui, legal não que você tem, né? Desculpa, não é legal. Mas assim, que bom que você está aqui, porque tudo isso que eu falei vai ser importante pra você seguir, tá? Poderia falar sobre gorduras nas fezes? Dani, gorduras nas fezes? Olha, eu vou pesquisar melhor pra te falar, tá? Não tenho muito conhecimento sobre isso. Se você quiser, me manda no privado, no direct, e fala, Adri, eu sou a Dani. Você podia falar um pouquinho sobre gordura nas fezes? Aí eu vou dar uma pesquisada, entender um pouco melhor, eu posso te ajudar. Alfarroba e cacau em pó, o que acha? Então, de novo, cacau é maravilhoso, tá, gente? Mas tem um pouco de cafeína. Alfarroba eu não tô muito certa, porque eu não conheço muito bem o alfarroba. Mas se tiver cafeína, eu sugiro vocês pararem um pouquinho, porque pode sim atrapalhar todo o seu sistema digestório se você tá com esse tipo de doença inflamatória, tá? De intestinal. Ok. Como usar a babosa natural? Gente, a babosa natural, vocês podem fazer assim, ó. Pega a babosa, tira aquela baba, né, que é a babosa, vocês podem misturar na água, tomar. Pode misturar no suco, tomar. Pode comer pura, tomar. Então, assim, uma colher de babosa é maravilhoso pra tudo, tá? Pro intestino, pra gente resolver, pra melhorar também a circulação, o metabolismo nosso. É super bom. Quais os chás bons para acalmar o intestino? Falei, tá? Camomila, falei, pode ser manjericão, pode ser erva doce, tudo isso é muito bom.
Óleo de gergelim ajuda a desinflamar o intestino? Então, óleo de gergelim é muito bom, tá? E é um dos... Por que ele é bom? Porque ele tem ele é rico em gordura boa, o gergelim é uma gordura boa, né? Então, o óleo de gergelim, ele pode sim ser usado, ele pode ajudar sim. Obrigado, hoje acabei de aprender tudo do caldo de osso. Ainda não sabia armazenar. Que bom, Magna, fico feliz. Açúcar de coco é bom? Então, gente, o açúcar de coco é o melhor açúcar de todos, porque o índice glicêmico é o mais baixo. Mas, de novo, gente, é açúcar, tá? Então, se a gente tá falando que o açúcar é o que mais vai fermentar o cólon de vocês, o intestino de vocês e o estômago de vocês, é melhor não inserir, tá? Então, eu preferia que vocês colocassem um pouquinho de mel, se for o caso, um pouquinho, e a estévia. Obrigada, Dri, você é maravilhosa. Imagina, vocês que são maravilhosos. Dri, gastrite e esofagite são as mesmas orientações, certo? Sim, Rose, mesmas orientações. Vai ajudar demais, tanto na gastrite como na esofagite. Pati, gorduras nas fezes é esteatorreia. Eita, piorou, Pati, pra mim. Eu não sei, tá? Não sei mesmo. Tem tanta coisa que a gente precisa aprender, né? Tá vendo? Tô aqui aprendendo com vocês. Vou dar uma olhadinha sobre essa história de gordura nas fezes. Marília, faz um resumão para quem chegou por último. Marília, olha só. Acabou de chegar e quer sentar na janelinha. Seguinte, querida, vai lá, a aula vai ficar disponível para vocês assistirem 24 horas, estão acabando a aula aqui, é só você clicar na minha fotinho lá em cima no Instagram, que essa aula vai estar toda para você, tá bom? Para você fazer um resumão aí para você. Pati, geralmente é isso, existem doenças que causam isso, gordura nas redes, esteatorreia, acabou de me falar de novo isso daqui, perfeito. Cássia, ghee vegetal que estou usando, gordura de palma e páprica. Gordura de palma, gente, não tenho muitas... Não sou muito fã da gordura de palma, tá? Eu acho que é melhor não, mas eu vou dar uma procurada. Cássia, não esquece de mandar de novo pra mim, de mandar pra mim também um direct e falar, Dri, gordura de palma, que eu vou dar uma pesquisada nisso. Bora. Dri, você é linda, obrigado por tantos ensinamentos, vocês que são, maravilha. Pessoal, o que mais? Vamos ver só que horas são, porque eu tô com medo do tempo acabar com a nossa vida. Não, olha só, acho que é isso. Se não tiver nenhuma dúvida aqui, acabamos por aqui o nosso Direto com a Dri. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado de verdade vocês, gente, porque eu entendo que essas doenças de inflamação intestinal, elas realmente acabam com a nossa vida, né? A gente realmente passa por tanta dor. Eu, felizmente, descobri o síndrome do intestino irritável logo no comecinho e eu consegui, através da alimentação, acabar e não ter nenhum tipo de doença autoimune. Mas, assim, eu sei o quanto isso é importante pra vocês entenderem e eu tenho certeza, gente, se vocês seguirem esse passo a passo, vocês vão melhorar. Eu não tenho dúvidas disso, tá? Então eu espero que tenha ajudado vocês, espero que realmente tenha contribuído para esse momento aí de aprendizado. E realmente agora, ó, é que eu brinco, né? Arregaçar as mangas, partir pra briga, mão na massa, bora pra cozinha, fazer tudo isso que a gente conversou aqui e ser o quê? Protagonista, tá? Vamos ser protagonista da nossa vida. Porque não adianta só a Dri ficar falando aqui, não. Vocês têm que ir na casa de vocês fazerem as coisas para vocês terem resultado, tá bom? Então, ok. Obrigada. Foi ótimo. Mãozinhas. Muito obrigado. Perfeito. Ó, é possível que você fale de uma marca essencial? Eu gosto, Lu, da doTERRA. É D-O... Terra, D maiúsculo, O, Terra, do Terra. É muito bom, tá? É o que eu conheço, é a que eu tenho referência e é a que eu compro, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, beijos no coração e até amanhã. Amanhã a gente tem 247, então assim, pra quem tem dúvida, o 247 é super legal, porque é onde eu respondo as perguntas específicas na telinha, então é o momento que eu consigo ver vocês, no momento que a gente consegue interagir. E às 17 horas a gente tem Direto com a Dri também aqui na sexta-feira, tá bom? Beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã.